Hoje, para você que já congrega em algum lugar, tem uma liturgia, né? Sabe aquele começo, meio e fim? Que você começa assim, começa orando, depois vem isso, depois tem aquilo, depois tem a oferta, depois... Hino da harpa. Tem hino da harpa lá na tua, não? Não tem. Mas enfim, e a pergunta é, sempre foi assim? Como os primeiros irmãos se reuniam? Quais eram os aspectos do culto? O que saltava aos olhos? O que a gente olhando para aquelas reuniões falava, poxa, a gente inclusive já recebeu aqui no podcast, que eram vários tipos de reuniões. Hoje a gente bota tudo num pacote só e tenta entregar em 2 horas, mas não foi sempre assim. Então, eu acho que é muito legal o papo de hoje para você compreender um pouco mais até da história da igreja, e isso é importante para você entender como surgiu e como os irmãos se movimentavam naquele contexto, e a gente trouxe o Neto Gotardi aqui para falar um pouquinho para a gente. Meu irmão, que Deus possa te usar e a gente vai fluir aqui na mesa, vai ser bênção de Deus. Mas aí, como começou? Começou como era hoje, como é hoje? Não. Tinha hino da harpa? Tinha hino da harpa. Cara, tinha hino, né? Bom, assim, a gente precisa primeiro, cara, eu acho que traçar um objetivo, assim, porque assim, ó, eu sou um entusiasta de que a gente precisa resgatar aspectos da igreja antiga, assim, né? Só que quando a gente fala em resgatar aspectos da igreja, essa igreja do primeiro século, a gente às vezes tende a olhar para a igreja com olhares apaixonados, para essa igreja, né, do primeiro século com olhares apaixonados. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, nossa, vamos retornar aquilo e tal. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja primitiva ela era uma igreja problemática como é a nossa hoje, né? A gente vê Paulo resolvendo vários problemas nas cartas, né, e especificamente na carta aos Coríntios, né, que ele escreveu aos Coríntios. Ele está tratando de problemas muito complexos. Cabeludo, cara. Coisa cabeluda, coisa triste ali. Então essa fala do devemos voltar à igreja primitiva tem que cuidar, porque não é bem por aí o caminho. Não é bem por aí. Porque a igreja, ela já era feita de pessoas, pecadores como nós. Então, cara, ela era cheia de problema, né? Então, apesar de que talvez eles eram, né? Talvez o coração deles ardia mais do que o nosso. Talvez sim. O interesse lá era mais... né? É o que eu sempre brinco, né, cara? A gente aqui no século XXI não sabe ser crente, né, mano? Que qualquer coisa a gente acha que é perseguição. Não, aquilo foi perseguição, né? Mas talvez essas coisas sim, mas assim, a gente não pode olhar como aquela igreja era o molde perfeito, era a coisa perfeita assim. Ela não era, né, cara? Ótimo. Ela tinha problemas muito, muito tristes mesmo, assim. Então, irmãos, mesmo que eu ache assim que nós... não podemos olhar com esses olhos apaixonados para essa igreja. Como eu disse antes, eu sou um entusiasta de que a gente precisa retornar alguns aspectos, assim, né? Então, assim, problemas de divisões, dissensões, facções já eram frequentes naquela igreja, né? Então, como eram aqueles cultos, assim, né? A gente tem uma utilização de textos do Antigo Testamento, porque naquele tempo eles não tinham o Novo Testamento, o cânon fechado, tinha o cânon judaico, então a gente vê aspectos do Novo Testamento sendo colocados no culto lá, como por exemplo cânticos, né? Tinha harpa, não tinha harpa, mas tinham cânticos que geralmente eram salmos, né? Salmos de alegria, salmo de lamentações, então os salmos eram muito utilizados como cântico. Doxologias, né, que são... Paulo usa muito doxologia, né, que vem de doxa, glória, e logia, né, uma palavra de glória ao Senhor. Geralmente ele encerra as cartas dando uma palavra de glória, né, um trecho de glória, dedicando um trecho de glória ao Senhor. Então tudo isso era muito utilizado na igreja do primeiro século. Então a gente vê... Tinha música? Tinha, né? Então a gente não inovou trazendo música, né? Existia música lá. E o Antigo Testamento, como era o que eles tinham de escrituras, auxiliou muito na questão da evangelização dos primeiros crentes, né, cara? Então a gente tinha essa utilização dos textos mosaicos, os textos proféticos, assim por diante, para evangelização. Nós tínhamos... a utilização desses textos para a linguagem litúrgica dos primeiros cultos, né? Então, liturgia, o aspecto litúrgico. Quando a gente fala em liturgia, quando a gente trouxe a liturgia para o nosso culto, a gente usou a palavra liturgia, as pessoas... Ixi, caramba, liturgia. Cara, engessado, o negócio é engessado. Engessar.
Fato é que todo culto tem liturgia, como tu falou antes. Todo culto tem um começo, meio e fim, tem um momento da palavra, um momento da oferta, um momento das músicas, um momento de avisos. Isso é uma liturgia, né, cara? Então, a gente não consegue fugir da liturgia. Até porque isso mantém organizado, né? Exato. Mantém a organização do culto, né? Então, os aspectos litúrgicos desse culto lá eram também desenvolvidos a partir do Antigo Testamento.